gente, tudo bem? Saudade de vocês, é sincero isso, tá? Bom, vamos lá iniciar o nosso novo conteúdo de artes, o nosso segundo bimestre. E nele vamos falar uma coisa que não é sempre dito nas artes visuais, que é a palavra. A palavra é algo que está muito frequente no nosso dia a dia. A maioria de nós utilizamos, seja para escrever um bilhete, uma carta, uma mensagem na internet ou fazer uma atividade da faculdade, da escola, etc. Mas será que a palavra ela sempre vai ser uma característica positiva? Algumas podem representar situações negativas e outras podem representar situações positivas. Isso pode nos mostrar que a palavra é algo que tem muita força. Jorge Mena nasceu em 1970 em São Paulo. É um artista visual. A sua série intitulada Desleituras são objetos feitos em fibra vinílica entrelaçada, uma espécie de tapete de borracha, contendo palavras criadas a partir da mistura de termos distintos. Essa obra procura instigar reflexões e discussões sobre a maneira que cada indivíduo percebe as palavras que foram criadas. Algumas pessoas falam que para você melhor escrever, você precisa ser primeiramente um bom leitor. Vocês acham que é importante realmente isso? Bom, para esse momento eu vou convidar o professor, que também é escritor, professor de redação, Adonis, para ele falar um pouco sobre o processo criativo dele e a importância sobre escrever. Bom, Adonis, obrigado por aceitar esse convite, de participar aí com a gente nesse momento dessa aula, né? E aí, eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que tu responda baseado na tua experiência como escritor criativo, tá? A primeira pergunta é: por que é importante ler para melhor escrever? Por vários motivos, assim, de forma bem prática, a memória humana é muito visual, né? A gente aprende bastante palavras pela utilização delas, entendeu? A gente tende a aprender as palavras utilizando, vendo a maneira como elas são usadas. E quando a gente vê como as palavras são utilizadas de forma criativa, a, a junção inesperada de algumas palavras para dizer determinadas coisas faz com que a gente fique mais criativo também. Então, ler traz essa possibilidade para a gente de conhecer outras formas de dizer coisas que a gente comumente diria do mesmo jeito sempre. Então, traz um dinamismo. Eu costumo dizer para os meus alunos que é o seguinte: se tu quer ler poema, se tu quer escrever poema, tu tem que ler poema. Se tu quer escrever conto, tu tem que ler conto. Porque tu aprende como fazer também. Entendi. Então, para ti, o que seria exatamente escrever de forma criativa? Existe, assim, podemos dizer, um manual para isso? Não tem um manual exatamente, mas tem uma fórmula, se é que é possível dizer isso. Mas é porque não existe um manual para ser criativo, né? Mas com certeza é fazer as coisas de um jeito pouco pouco comum, né? Para ser criativo, tem que escapar da esfera do comum. Tem que procurar dizer as coisas de maneira diferente, nova, inovadora, né? Daí que a escrita criativa se preocupa muito mais, não necessariamente no que você está dizendo, mas na maneira como você está dizendo. O, o escritor ele se preocupa muito mais mesmo em tornar aquilo que ele está dizendo uma coisa interessante de ser dita, pela forma também, assim como um artista plástico, ele gosta de um determinado traço, de uma determinada cor, e ele vai explorar aquele traço, aquela cor num quadro. O escritor ele gosta de determinadas palavras, de determinadas junções ou de combinações de palavras, e ele vai explorar o que ele pode dizer a partir daquelas combinações, entendeu? Tem poetas que criam todas as suas
criam seus poemas em torno das ideias mais simples do mundo, assim, ideias de algumas palavras ou mesmo alguns sons, né? Tem poeta que curte um determinado som e ele vai brincando com aquele som até ele criar alguma coisa com aquilo, né? E a priori parece não fazer muito sentido. A mesma reação que uma pessoa tem quando ela vê um quadro abstrato, ela pode ter quando ela vê um texto criativo, porque a priori parece não fazer sentido, mas depois que a gente conhece os signos e a gente vai juntando as coisas, a gente vai criando nossas interpretações e aí vai percebendo, nossa, tinha alguma coisa sendo dita ali que eu não tava percebendo, tinha alguma coisa por trás ali, né? No subtexto que a gente chama. Aqui isso acaba puxando um pouco a terceira e última questão, né? Pergunta, que fala assim, como tu, sendo escritor, né, além de professor, como é que tu usaria a palavra para se expressar artisticamente? Que conselho tu poderia dar para que a gente pudesse começar a pegar a palavra e a começasse a usar ela de forma artística? Como uso? Não, Só usando. na verdade, assim, tem que ter uma certa paixão pela coisa, né? Tem que gostar, tem que curtir palavra. Tem gente que curte dançar e que pega um movimento como esse aqui que eu estou fazendo e diz assim, esse movimento é legal, acho que eu vou criar alguma coisa relacionada a esse movimento. Olha, tá vendo? É muito gingado que eu tenho. Né? Tem gente que gosta de pintar, aí pega uma pessoa como tu ali, que pintou essa parede aí atrás de ti, e diz assim, eu gosto dessas cores, eu gosto do movimento dessas cores, dessa junção, dessas linhas. E aí tu começa a brincar com isso. Quem gosta da palavra começa a brincar com as palavras, vai juntando as palavras, vai experimentando. Acho que essa que é a coisa mais interessante que um escritor pode fazer, sabe? Ele tem que experimentar o tempo todo, assim como um artista plástico experimenta novos traços, novas linhas, novas tintas, assim como um dançarino experimenta novos movimentos, o escritor ele experimenta novas formas de dizer coisas. E não pode ter pressa. Tem que fazer isso devagar, sabe? Tem que ir aprendendo devagar e tem que ir curtindo cada fase. Tanto que eu só agora que eu vim lançar um livro, né? Depois de tanto tempo que eu escrevo desde os 11 anos de idade. Mas eu só me senti pronto agora, né? Agora nesse último ano. Então foram aí quase 30 anos de processo de escrita e nenhuma pressa, sabe? Vai apurando as coisas, vai apurando, vai amadurecendo as ideias, vai experimentando, vai mostrando, vai dando a cara a tapa, né? Vai curtindo. E o mais importante, assim, tu tem que fazer uma coisa, né, que seja boa para ti. Né? Se tu gostar, se tu acreditar no que tu tá fazendo, vai ter alguém que vai curtir também, vai ter alguém que vai dizer, nossa, isso é legal, né? E aí o processo criativo ele caminha. A ideia é que a gente não pode ficar, como é que eu vou dizer, acomodado com o uso das palavras recorrentes. Senão ela vira uma fórmula matemática de uso comum. 2 mais 2 é 4 e a palavra nunca é isso. Entendeu? A palavra ela é objetiva, mas ela é subjetiva também. Tem um caráter muito mais intenso de significação, que é a construção tanto do autor quanto do leitor. O autor ele dá a possibilidade do leitor fazer essas construções muitas vezes. Então é mais ou menos por aí. A ideia é experimentar com paciência e curtindo cada etapa da experimentação. Curtir mesmo. Caramba, olha só o que eu fiz, que legal. Olha, eu nunca tinha feito isso antes. Ou então ficar frustrado que nem eu. Nossa, olha isso que eu inventei. Nossa, alguém já inventou antes. Aconteceu muito comigo. Mas isso é bom também. Vamos observar esses exemplos da palavra como uma espécie de arte. O acróstico, ele significa extremo da linha ou do verso. É uma composição literária normalmente poética. A sua construção é feita a partir das iniciais do meio ou do fim de uma única palavra, formando assim um novo texto.
Hoje em dia ele é visto como uma homenagem, além também de ser uma forma de apresentar um conceito. A poesia concreta surgiu com o concretismo, que foi um movimento que trabalhou intensamente as linguagens visuais e literária. Tinha como característica geral a valorização e incorporação de figuras geométricas. No caso da literatura, as palavras desenhavam essas formas. O poema concreto utiliza o formato da grafia da palavra sem se preocupar com a estética dela. Assim, a palavra pode ser cortada, redesenhada, passando a ser chamada de poema-objeto. Como é impressionante esse universo das palavras, né? Elas são muito importantes na nossa vida. Bom, eu vou deixar aqui com vocês uma atividade e eu vou pedir para vocês criarem uma colagem, como se fosse uma bandeira. Nela, vocês vão escrever todas as palavras que têm força e poder para vocês. Tentem encontrar essas palavras em jornais e revistas e tentem fazer toda uma colagem no papel, selecionando todas as palavras de poder que existem no dia a dia de vocês, tá? Então, gente, até a próxima aula. Fico aguardando a resposta de vocês. Beijo! Era isso. Obrigada. Pode desligar. Eu vou dar aqui um corte para ti, ó. Não, já cortei faz tempo. Na hora do meu beijo. Tchau.